Existe uma pergunta que para mim mudou tudo. E ela também pode mudar alguma coisa dentro de ti. Se eu não sou as minhas crenças, se eu não sou os meus pensamentos, se eu não sou o meu medo, se eu não sou o meu ego, então quem eu sou? Durante muitos anos eu achei que eu passaria a vida inteira tentando me tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma pessoa mais espiritual. Parecia que sempre existia uma nova versão de mim esperando para ser alcançada. Eu acho que muita gente vive exatamente assim. A sensação de estar sempre atrasada para a própria vida. Como se estivesse sempre faltando alguma coisa. E tu termina um curso e já acha que precisa fazer outro. Aí tu compra uma roupa e poucos dias depois ela já não parece mais suficiente. Alcança um objetivo e a mente já cria outro. Parece que existe uma linha de chegada, mas ela continua andando. E quanto mais tu corre, mais ela se afasta. Durante muito tempo eu vivi assim, correndo atrás de uma versão de mim que nunca chegava. E que quando eu chegasse lá, finalmente eu seria suficiente. Mas esse dia nunca chegava. Porque toda vez que eu alcançava um objetivo, aparecia outro. Toda vez que eu aprendi uma coisa, parecia que faltava ainda mais 10. Eu acho que muita gente vive exatamente assim, a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando, como se a felicidade estivesse sempre um passo depois. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu emagrecer, quando eu encontrar alguém, quando os meus filhos crescerem, quando eu vencer esse medo, quando eu despertar. Sempre existe um quando. E o mais curioso é que quando um desses quando finalmente acontece, a felicidade até chega, mas ela chega baixinho. Tu compra aquilo que queria, fica feliz, alguns dias depois aquilo já virou rotina. Tu conquista um trabalho novo, parece que agora tudo vai mudar. Mas algumas semanas depois, a mente já encontrou outra preocupação. Parece que ela sempre diz, agora falta só mais uma coisa. Eu acho que todos nós conhecemos essa sensação, a de viver esperando o próximo momento. Enquanto isso, o momento presente vai passando. E sem perceber, a vida vai acontecendo enquanto esperamos começar a viver. Eu vivi isso durante muitos anos. Eu estudava, fazia cursos, lia livros, buscava respostas. Eu lembro de uma época em que eu acreditava que o próximo curso seria aquele que mudaria a minha vida. Depois vinha outro, depois vinha outro. E eu realmente aprendia. Não me arrependo de nenhum deles. Mas existia uma pergunta que eu nunca fazia. Eu estava estudando por amor ou porque ainda acreditava que precisava me tornar alguém? Essa pergunta me desmontou, porque eu percebi que durante muito tempo eu procurei valor em lugares onde eu só encontraria conhecimento. E conhecimento é maravilhoso, mas ele não substitui o amor por quem nós já somos. E tudo isso foi muito importante, mas existia uma pergunta que eu nunca fazia. Quem é essa mulher que está tentando tanto se tornar alguém? Foi quando essa pergunta apareceu que uma coisa começou a mudar, porque eu percebi que eu estava construindo uma identidade baseada naquilo que eu acreditava faltar. Se eu me sentia insuficiente, tentava provar que era suficiente. Se eu acreditava que precisava ser perfeita, passava a vida tentando alcançar uma perfeição que nunca existiu. Era como construir uma coisa em cima de um terreno que nunca parava de se mover. Eu acho que todo mundo já viveu uma situação parecida. Tu compra uma roupa nova e por alguns dias tu sente mais confiante. Depois aquilo vira só mais uma roupa. Tu alcança o objetivo, fica feliz, mas pouco tempo depois a tua mente já escolheu outro objetivo. É como se ela dissesse, agora falta só mais isso aqui. E depois só mais aquilo. E nunca para. Porque ela acredita que a paz está sempre num próximo lugar. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu acreditava que quando eu entendesse tudo, eu finalmente encontraria a paz. Eu estudava sem parar, lia, pesquisava, queria compreender cada detalhe da mente, cada detalhe da espiritualidade, cada detalhe da consciência. E eu sou profundamente grata por isso tudo. Mas houve um momento em que eu percebi uma coisa. Eu continuava buscando como se ainda faltasse alguma coisa em mim. Foi muito sutil por fora, mas parecia que eu estava buscando conhecimento que não existia, sabe? E
por dentro eu ainda estava buscando era valor. E isso foi uma das coisas mais difíceis que eu precisei reconhecer. Porque eu precisei perceber que até a minha busca espiritual podia nascer da sensação da falta. Foi aí que tudo começou a mudar. Não porque eu parei de estudar, muito pelo contrário. Hoje eu continuo estudando, continuo fazendo terapia, continuo vivendo experiências profundas, continuo consagrando a ayahuasca quando sinto esse chamado. Eu lembro de uma consagração em que eu fazia exatamente essa pergunta: quem eu sou sem todas essas histórias? E eu não recebi uma resposta em palavras, eu senti uma paz profunda, como se por alguns instantes eu não precisasse provar nada para ninguém, nem para mim mesma. Foi uma sensação muito difícil de explicar, porque não parecia que eu tinha encontrado alguma coisa, parecia que eu tinha parado de procurar. Existe uma diferença enorme entre essas duas experiências. Hoje eu não caminho porque me falta alguma coisa. Eu caminho porque eu amo lembrar da mulher que sempre esteve ali. E lembrar para mim não significa voltar ao passado, significa voltar para casa. E existe uma diferença enorme. Durante muitos anos eu achei que eu estava procurando Deus, procurando amor, procurando paz, procurando propósito. Hoje eu sinto que eu estava procurando a mim mesma. E quanto mais eu caminho, mais eu percebo que aquilo que eu procurava nunca esteve escondido. Eu apenas tinha aprendido a olhar para todos os lugares, menos para dentro. Hoje eu gosto de imaginar uma escultura. Quando o escultor começa uma obra, ele não cria uma estátua. Ele já está dentro da pedra. O trabalho dele é retirar tudo aquilo que não faz parte dela. Quanto mais eu caminho, mais essa imagem faz sentido para mim. Eu não sinto que eu estou criando uma nova Bárbara. Eu sinto que eu estou retirando o medo, a culpa, as máscaras, as crenças, as histórias que não são minhas. Até que aos poucos vai aparecendo alguém que sempre esteve ali. Eu acho que todo mundo já viveu isso. Tu olha uma foto tua de 10 anos atrás e pensa, como eu era bonita. Mas o mais curioso é que naquela época tu não enxergava isso. Naquela época tu também achava que faltava alguma coisa. Depois passaram 10 anos e tu percebe que já era suficiente. Isso me faz pensar quantas coisas eu ainda não consigo enxergar em mim hoje. Que um dia vou olhar para trás e perceber que sempre estiveram aqui. E acho que essa foi uma das maiores mudanças da minha vida. Eu parei de perguntar o que ainda falta em mim e comecei a perguntar o que eu ainda acredito que preciso carregar. Percebe a diferença? Uma pergunta nasce da falta, a outra nasce da liberdade. E isso mudou completamente a forma como eu vivo. Hoje eu não acordo pensando em que eu preciso me tornar. Eu acordo tentando lembrar quem eu não quero mais esquecer. E hoje, se eu pudesse te fazer apenas um pedido, não seria para tu escutares mais, nem para meditar mais, nem para fazer mais cursos. O meu pedido seria outro. Quando tu terminar esse vídeo, olha para ti com um pouco mais de gentileza. Provavelmente existe uma criança aí dentro que passou muitos anos acreditando que precisava conquistar amor. E se ela acredita nisso, eu espero que aos poucos ela descubra que nunca precisou conquistar aquilo que sempre carregou dentro dela. Eu quero te deixar um pequeno exercício. Não precisa escrever, só observa. Durante os próximos dias, toda vez que tu perceber a tua mente dizendo quando isto acontecer, eu vou ser feliz, apenas pergunta, será? Será que a felicidade está mesmo lá na frente ou será que ela está escondida exatamente neste momento, enquanto eu continuo esperando o outro? Não responde rápido, só observa. Porque às vezes uma única pergunta é capaz de abrir uma porta que anos de respostas nunca conseguiram abrir. Se hoje eu pudesse encontrar aquela Bárbara de alguns anos atrás, aquela que vivia tentando provar o próprio valor, eu não entregaria mais um livro, mais um curso, mais uma técnica. Eu sentaria ao lado dela, seguraria a mão dela e diria apenas uma frase. Tu nunca precisaste te tornar suficiente. Tu apenas esquecesse que tu já é. E talvez essa seja a mensagem que eu também gostaria de deixar para ti. Se existe alguma coisa que essa série inteira tentou me mostrar é que a tua história importa, as tuas crenças importam, o teu ego importa, a tua infância importa. Mas nada disso define completamente quem tu é. Existe algo em ti que esteve presente antes de todas essas histórias e continua presente agora, mesmo que às vezes tu tenha esquecido. Quando eu comecei essa série, eu queria falar sobre crenças, mas no caminho eu percebi que ela nunca foi só sobre crenças, ela foi sobre lembrar
Lembrar que a nossa infância pode explicar muita coisa, mas não precisa definir o nosso futuro. Lembrar que o ego não é um inimigo, apenas uma parte de nós tentando proteger uma criança que já cresceu. Lembrar que a consciência não é saber mais, é conseguir olhar para si com mais presença. E acima de tudo, lembrar que existe algo dentro de nós que nunca precisou ser consertado. Se esses 10 vídeos despertaram uma única pergunta dentro de ti, para mim já é maravilhoso, porque foi exatamente assim que a minha caminhada começou. Não com respostas, mas com a coragem de deixar de aceitar automaticamente tudo aquilo que eu acreditava sobre mim. E talvez a tua também esteja começando agora. Um grande abraço, conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece, somos todos um.